Visto de Fora. Bem-vindos ao Visto de Fora, o último desta temporada, antes da merecida pausa para verão. Vamos passar em revista o que fica desta semana nos temas europeus, também nacionais, com a Begonha Inigas, o Olivier Bonamici. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E porque este é o último programa antes das férias, a pergunta é inevitável. Que planos é que vocês têm e já agora que sugestões é que deixam aos nossos ouvintes para os dias de descanso que aí vêm? Begonha. Olha, no meu caso, eu quero que os planos sejam um bocado surpresa, porque iso de avançar o que se vai facer neste momento e nesta altura das redes sociais non ten moita lógica, mas eu prometo contar depois todo a par e paso. Então, mas e sugestões? Só posso dizer que pasarei uns días en Portugal, porque eu agora, como estou máis tempo fora de Portugal, teño mesmo vontade de ficar uns días no meu segundo país. E então, uns días pasarei en Portugal. Iso isto é para cualquiera das persoas que nos están a ouvir, que descansen, que desliguen, que deixen de lado todo que sexan alarmes e demais de hora de acordar, hora de se deitar, hora de lanxar, hora de facer tudo, non, sin horarios. Acho que é o mellor que se pode facer nas férias. Telemóvel em modo de avião, Olivia, seria uma boa ideia para este verão ou não consegues desligar a esse ponto? Não consigo desligar até este ponto. Não, mas eu vou ficar também por aí, porque costumo dizer, não é? Um pouco em França também, mas muito aqui, e vou sobretudo conhecer algumas cidades. Eu gosto de descobrir cidades que eu não conheço, e vou estar numa cidade que é Castro Verde, perto de Beja, ou seja, vou escolher está muito frio. Frio estranho. Não, mas Castro Verde come-se muito bem em Castro Verde. Eu conheço, Olivier. E come-se mesmo muito bem, mas é comida mais para o inverno, atenção. Não, mas isto e depois vou comer bem lá, no Alentejo. Muito bem. Meus caros, ficam as vossas sugestões também para quem nos ouve neste Visto de Fora, que é uma parceria Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Avançamos para os temas europeus. Euronet Plus. 49 mil migrantes em apenas 24 horas. É um número difícil de imaginar, mas aconteceu. 49 mil migrantes que entraram no enclave de Ceuta, por mar e por terra, a partir de Marrocos. Begonha, comece por ti. Estes acontecimentos trazem à memória a crise de 2021, quando milhares de pessoas entraram em Ceuta na sequência de tensões diplomáticas com Marrocos. A pergunta, perante esta dimensão, perante esta vaga, é inevitável e é política, sobretudo. Do ponto de vista espanhol, Marrocos não conseguiu travar ou não terá conseguido, ou não terá querido antes travar esta entrada massiva de migrantes? Boa pergunta, André. Não terá querido, ok? Aqui há dois contornos. Devemos tratar este tema de duas maneiras. Desde o lado europeu, recordemos que Ceuta é fronteira do espaço Schengen, é dizer, é fronteira da União Europeia, então a Europa debe axudar a Espanha nisto, isto é fundamental, e depois Marrocos non ten querido, por quê? Porque o relacionamento entre Marrocos e Espanha sempre foi problemático e então o rei de Marrocos, quando non gosta de algo que faz o governo espanhol, ele ameaça desta maneira e então suaviza a vigilancia en Castillejos, que é a cidade fronteiriza de Ceuta, de Marrocos, e entón deixa sair os marroquinos, os xovens, e entón olla para outro lado e deixa que até vayan a nado. 18 xovens xa morreran nestas últimas horas, porque isto é terrível, ok? Mas que é o que aconteceu nos últimos días para que o rei de Marrocos teña feito isto, ok? Pois o que aconteceu é que o Pedro Sánchez reuniuse cos líderes de Arxelia recentemente e vai beneficiar en algunhas coisas a Arxelia, esta reunión, e como Marrocos é enemigo de Arxelia, esta é unha maneira de ameazar tamén, ok? Mas sí que en todos estes 5 anos, desde o que falabas tú de 2021, desde a última crise, algo moito parecido ao que está a acontecer desde xoves, ok? Desde xoves pasado, é que non se fez nada, o goberno español non mudou nada
nem fez nada com Marrocos para mudar isto, nem fez nada a nível de política nacional, nem fez nada, nem pressionou a União Europeia para tentar reforçar a vigilância também com a ajuda da União Europeia. Portanto, o problema não só desapareceu, sino que está a aumentar cada dia. E a agravar-se. Olivier, perante a dimensão do quadro, a Itália já ameaçou o encerramento da fronteira Schengen com Espanha. Justifica-se esta posição por parte do governo de Meloni? Há motivos para receio? Não, há motivos de preocupação, mas não se justifica isto, é demagogia pura e dura, portanto não se trata aqui de fechar o espaço à Espanha, mas porquê? Não. Agora, claro que vai haver reforço, e tem que haver reforço de controles, isto é evidente, porque a questão aqui é que hoje em dia, quando um país na Europa vive uma situação como esta, não é apenas o país em causa, não, é todo um continente. Exatamente. Vamos passar a um outro tema que marca esta semana, os grandes incêndios no sul da Europa, primeiro em França, depois em Espanha, agora em Portugal, um problema que está cada vez mais na ordem do dia. Olivier, eu começo por ti. O que é que te chamou mais a atenção esta semana? A dimensão dos incêndios, a evacuação das populações, a resposta política ou aquela sensação de que todos os anos vivemos isto, uma e outra vez? O que é que mais te marca? Eu diria que, para já, fiquei impressionado com a dimensão da quantidade de pessoas evacuadas. Por exemplo, em França, fala de 200 mil pessoas. É enorme. É uma dimensão que eu nunca vi, pelo menos na Europa, assim, numa semana, basicamente. É uma loucura. Agora, o que mais me marca nisto tudo é que estamos avisados. Há quanto tempo? Há muito tempo. E os políticos não fizeram nada. Ou seja, eu estava a pensar que quando há um atentado, às vezes os governos estão a par de que há uma ameaça e são tomadas medidas, não é, para que um atentado não tenha lugar, não é? Bom, é o trabalho dos governos. E no que diz respeito aos incêndios, nada disto acontece. Ou seja, parece que eles nos fazem acreditar que há uma espécie de imprevisibilidade. E não é bem assim. Portanto, eu acho que se deve começar a politizar os incêndios de uma certa forma, não é serviço, ou seja, fazer demagogia política, mas sim castigar e tomar decisões para quem não faz nada. Porque os especialistas do clima nos avisam disto há quanto tempo. Mas é que há quanto tempo nos avisam. E ninguém foi feito. Begonha, pegando nisto que disse o Olivier, porquê que aparentemente os governos parecem mais confortáveis quando anunciam muitos meios de combate em vez de proatividade, mais políticas de prevenção? O que é que do teu ponto de vista eu iria mais além da tua pergunta. Eu digo, porquê, e falo em termos e também a nível europeu, porquê a Europa, de uma vez, não dá importância aos incêndios florestais e não dá importância a estes dramas e o põe como um dos temas, no topo, dos temas estratégicos e principais que temos neste momento em Europa. Eu diria mais. Diria que depois da guerra e para nos proteger, este é o segundo problema que temos neste momento na Europa. Pensem uma coisa, em Espanha, só em Espanha, na última semana, se tem queimado muitíssimo mais que em todos os últimos 5 anos. Pensem que só na região de Madrid, que chegou até Ávila e até Segovia e até parte de Toledo, na região de Madrid, mais de 100.000 pessoas, quase 200.000 pessoas, tiveram de ser evacuadas das suas casas, com várias localidades totalmente desoladas, porque podiam as pessoas perder tudo. Hectares de terreno queimadas assim. E o que aconteceu na França? É dizer, isto não é só o sul da Europa. Mas mesmo em Espanha também já aconteceu na Galiza, também já aconteceu no sul de Espanha. Mas sobretudo, estamos a falar de incêndios bestiais, de hectares, miles e miles e miles de hectares incontroláveis, ainda que tenhamos medios para os combater, porque no caso de Espanha temos medios, mas há tal quantidade de incêndios que é impossível ter tantos medios. E então, o que aconteceu na França, com Bordeaux? O que aconteceu? É dizer, está a chegar o fogo às portas das cidades. É que dizer, isto não é só no sul da Europa. Portanto, a Europa
a Europa tem de fazer algo de uma vez Para por todas. estes incêndios de nova geração, que são muito diferentes daqueles que conhecíamos há 20, 30 e Claro, 40 anos. não tem nada a ver. Olivier, sentes que esta violência dos incêndios, a forma como também o público os percepciona e os acompanha, isto torna a crise climática mais concreta para as pessoas, ou as pessoas continuam, do teu ponto de vista, neste caso, Olivier, continuam um bocado afastadas da relação, da correlação entre uma coisa e outra? Mas são sobretudo os políticos que têm as costas viradas, não é? Portanto, sabemos. Mas quando os políticos têm as costas viradas, travam. a opinião pública depois também acaba por não, Sim, provavelmente por não aderir sim, tanto a essa correlação. Exato, não é? e sabemos, por exemplo, que o Pacto Verde Europeu foi travado por uma grande parte dos deputados europeus. E sabemos muito bem que, mesmo quando houve inundações em Valência, sabemos muito bem que uma das causas também tinha a ver, lá está, com a questão do ordenamento do território. E quando se fala do ordenamento do território, eu acho que deve haver políticas que se devem se concentrar, considerar isto uma prioridade sem entrar na tal ideia que isto pertence aos ecologistas. Não. Ou seja, hoje em dia a situação é tão importante, tão grave, que se deve de colocar as demagogias, pessoas cegas, sabemos muito bem muitas vezes do que partido político eles são, mas que desta vez tem que colocar a ideologia do lado. Eu acho que este combate não pode ser uma questão partidária. É o erro maior. E depois deixar... Muito rapidamente, Begonha, temos de avançar. Deixar de lado as disputas, que xa se viu en España, e isto saiu ben, no caso, por exemplo, deste grande incendio de Madrid do que falábamos, que tiveran de se pôr de acordo a Autoridade Nacional de España con a Autoridade Autonómica e até de outras comunidades autónomas, como de Castela e León, para poder combatir o fogo. É dizer, temos de deixar de lado o partidarismo e para ir en prol ou para tentar conseguir un objetivo común, que son políticas en condições que é moito difícil, sim, mas se ten de facer dunha vez un plano a nivel europeo con cada diferença segundo os países para tentar combatir e tentar evitar este tipo de dramas. No inverno temos as chuvas e temos as chuvadas e no verão temos os fogos florestais. Cada época com o seu problema, naturalmente. Begonha, claro. Vamos agora, Begonha e Olivier, avançar para os temas nacionais. Fechamos a página dos assuntos europeus neste Visto de Fora. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. E porque hoje é o último programa antes das férias, falamos de turismo em Portugal, que tem tido um aumento muitíssimo expressivo. Há 10 anos recebíamos 18 milhões de visitantes, hoje são cerca de 30 milhões. Olivier, visto de fora, e começo por ti, no teu caso particular, que significado tem esta subida? Portugal continua a ser um destino de eleição em França? Tu que tens essa melhor percepção? Sim, eu diria que já não é uma questão de moda, porque é uma moda que é para ficar, não é? Quando todos os anos há um momento e há uma... Bom, nunca vai ter o peso da Espanha, por exemplo, os franceses escolhem o número 1 de longe a Espanha, e Portugal, por causa, nunca vai atingir os números, a quantidade de franceses que vão passar férias em Espanha. Agora, é evidente que a grande novidade dos últimos anos é que os franceses olharam por mais além da Espanha, ou seja, sendo a Espanha o número 1 de longe, depois os franceses descobriram que há um outro país atrás da Espanha, a nível geográfico, não é? Que é Portugal. E, portanto, aperceberam-se também que é um país, lá está, lindo de morrer, que continua a ser para um francês ainda relativamente barato, não é? E depois tem uma coisa que é para ficar, que é a questão do lado autêntico. Agora, eu diria que talvez a tendência, e que vamos ver se isto se mantém ou não, é que as pessoas, por causa do calor, lá está, procuram cada vez menos o calor no verão. É isso que vai ser interessante ver, estou a falar das altas temperaturas, não é? Altíssimas temperaturas. E estou curioso para ver se isto como é que vai acontecer nos próximos anos. Há aqui um outro ponto que tem a ver, agora passo para ti, Begonha, que tem a ver com este aumento muito exponencial de turistas, que é o impacto que isto tem nas cidades, porque há cidades que se reinventam, que mudam
para agradar a quem visita, mas depois, quando deixam de estar na moda, correm o risco de não recuperar essa identidade que perderam. Mas isso está a acontecer em todo, André, em todo o mundo, em todas as cidades turísticas do mundo, e está a acontecer, sem dúvida, em Lisboa e no Porto. Está a acontecer porque, mas isto é um problema enorme e não estamos a ver que se está a reduzir o número de turistas, por exemplo, españois nestas cidades, e se non se está a reducir considerablemente, estánse a reducir os números de pernota, de días de pernota. Por qué? Porque cada vez temos menos diñeiro para ir de ferias. E então eu acho que Portugal está a apostar muitísimo por un turismo de luxo, igual que se está a apostar muitísimo por unha habitación de luxo, e desculpen, mas a galiña dos ovos de ouro pode deixar de pôr os ovos de ouro, é dizer, porque as persoas tamén se cansan, claro. Ok? E então, neste caso, eu xa ouvi moitos comentarios nos últimos tempos de españois, de persoas que coñezo, a dizer que Porto está imposible, que bonito é Porto, que bonito, que maravilla, porque os galegos adoran e o resto dos españois, mas está imposible de preço, imposible de seio de persoas, e non digamos ni Lisboa, e non digamos o Algarve, Exato. Os prezos. Então, há outros destinos en Portugal, mas os españois, pelo menos neste verão, están a apostar por moitos menos días de ferias, moitos menos, portanto, menos días que virán a Portugal, están a apostar por máis o turismo interior. Olivier falaba de que os franceses preferen España e tamén cada vez máis están a vir a Portugal. Os españois veñense callar noutras alturas, ok? E, sobre todo, estáse a procurar destinos baratos. Porque temos outros destinos como Albania, moito baratos agora, interesantísimos, como a Turquía, como o norte de África, que son concorrencia, atenção, directa con Portugal e con España. Sim, com os então, países do sul da Portugal continua a ser unha boa eleição para moita xente en España, mas xa non é a galiña dos ovos de ouro. Atenção, porque isto é assim. A atenção também dos decisores políticos. Meus caros, vamos avançar para o vosso teste de conhecimento de expressões populares portuguesas. Índice de Tugalidade. E esta é fácil. Quando uma pessoa diz que passa ou que passou muitos anos a virar frangos, o que é que isto significa? Significa a experiência. No, sí, moitos anos, por exemplo, moitos anos a virar frangos, por exemplo, nunha amizade, moitos anos xuntos a virar frangos, pois moitos anos. Experiência. Então, mas tu não vais ensinar nada, eu tenho muitos anos a virar frangos. Eu acho que é isso. Desta vez é para o Olivier. Mas também pode ser a virar frangos, sim, está relacionado com a experiência, mas também Begonha, pode ser empregar... Begonha, tu estás a remeter para aquele contexto de churrasco em que dois amigos estão no barbecue a virar frangos. Não, mas a virar frangos, sim, ou a virar frangos desde 1900 não sei quanto. É dizer, não podia ser. Eu estou a entender o teu racional. Podia ser, mas não é. Neste caso, eu já ouvi. Finalmente a derrota da Espanha. Finalmente. Olha, eu esta expressão já ouvi entre amigos. É dizer, entre as minhas amigas portuguesas, a virar frangos desde tal coisa. E também está a se incluir a amizade. Atenção. Por isso, temos de revisitar esta expressão popular portuguesa, mas que de toda a maneira significa que é uma pessoa experiente, que já viu muita coisa, que já viveu muito. É o que significa esta expressão. Muitos anos a virar frangos. Meus caros, avançamos rapidamente, porque o nosso tempo está a chegar ao fim, para o positivo e negativo da semana. Begonha, comece por ti e o teu negativo da semana. Qual é? Sim, pois começamos por um tema de atualidade que tem muito a ver com Portugal, que eu não percebo como o que está a acontecer em Portugal com o ensino secundário, com estes anúncios, com esta polémica que há no Ministerio de Educação. Como é que pode ser que se atrase de tal maneira, depois de toda a polémica, o começo do ano lectivo no secundario en Portugal até 21 de setembro. Mas então, quantas ferias van ter os miúdos? Non se estaba a dizer que as ferias ian ser máis curtas? É dizer, eu comparo coas ferias que ten, por exemplo, o meu fillo,
no Instituto Espanhol e que está a ter un mes e tal de menos ferias, é dizer, ele está a ter menos de 2 meses prácticamente de ferias e aquí en Portugal é que van ter máis de 3 meses. É unha coisa incrível, incrível. E depois, isto que está a acontecer en Ceuta, sin dúbida, é dizer, eu como española e como europea, e que estou mesmo aflita e preocupada con este tema e que, por exemplo, no meu caso, o presidente español, o primeiro ministro español vai de ferias, sí, esteve en Ceuta e foi visitar, mas vai tan tranquilo de ferias. Este é un problema gravísimo. Por tanto, esta semana realmente ten para mim bastantes coisas importantes. Olivier, negativo da semana. O negativo tem a ver com um conceito do qual nunca fui fã nos países do sul da Europa, que acontece sobretudo nos países do sul da Europa, não apenas, mas sobretudo, que é o conceito da criança reia. Admito que eu tenho imensas dificuldades com isto. Eu fui educado por pessoas italianas, portanto a Itália também conhece este fenómeno muito de perto, e tenho dificuldades com isto. Ou seja, eu nunca entendi, por exemplo, a ausência de regras nas crianças. Não entendo. E eu digo isto porque esta semana aconteceu, eram 3 rapazes de 8 anos de idade, estavam os pais ao lado, e as crianças não me cumprimentaram. E os pais não disseram nada. E o argumento era, mas são crianças. Eu não entendo isto. Não entendo. O conceito de criança reia, acho que é um dos graves problemas educacionais, na minha opinião, dos países do sul da Europa. Begonha, vamos para positivo. Vamos para algo moito bom. Estaba moito negativa un momento, como tiña de ser, mas agora non se irase a amar. Non están a seirar a mar, non están a seirar a campo, non están a seirar a ferias, non están a seirar así a peixe, no meu caso, a peixe grellado. Oia, teño saudades do peixe grellado, dos pés na areia, e depois de pôr os pés na areia, beber unha imperial, así, con as areias, depois da praia, e comer unhas sardiñas, e estar sin horario, e ter a pele así con sal aínda, e esa sensación de ferias, de dormir até a hora que queres e de estar con as persoas que queres. Por tanto, iso para mí é o mellor da semana, que o desexo de eu ter xa, que faltan só uns días, ferias, e estou xa a me deliciar con iso. É o meu desexo, o mellor. Estás a desexo desfrutar por antecipação. A desfrutar por antecipação. Claro, desexo a todos vocês unhas boas férias. Olivier, o teu positivo da semana? Positivo é uma expressão que eu adoro aqui, que é quando as pessoas dizem até amanhã, se Deus quiser. Eu adoro se Deus quiser, porque muitas vezes eu penso, mas se o Deus não quiser, o que é que seria, por exemplo? Acho genial, porque mostra também um certo fatalismo nesta frase, não é? Muitas vezes pessoas que dizem se Deus quiser, às vezes mostram um certo fatalismo. E eu, que sou cristão, faz-me sorrir um pouco, porque eu acho que Deus é alegria antes de tudo. E, portanto, amor e alegria. E é engraçado que esta frase, até amanhã, parece depois que é uma certa tristeza às vezes, e depois acrescenta, se Deus quiser. Não está nada nas nossas mãos, no fundo é isso, é um bocado isso, não está nas nossas mãos. Se Deus não quiser, então não será amanhã, e por isso eu vos desejo boas férias, se Deus quiser. Muito bem. Meus caros, o Visto Tudo Fora chega ao fim, este último antes das férias. Regressamos precisamente depois da pausa de verão, umas boas férias para vocês e também para quem nos ouve naturalmente. Boas férias. Se Deus quiser. Visto de Fora.